Que delícia é crer em Cristo. Que bom é poder confiar no nome de Cristo. Nós também participamos, irmão Carlos Marcos, da inauguração, do concílio da igreja lá em Itaipava. Pode ficar tranquilo que eu não serei o examinador nessa noite. Nós nos emocionamos quando chegamos aqui, cantamos os cânticos. Eu não sei você, mas a música tem esse poder no meu coração. Principalmente as músicas dos anos 90, que a gente cantava praticamente todo domingo, não tinha essa coisa de um dia. No grupo de louvor lá da minha igreja, eu peço para repetir uma música, ele fala assim: não, pastor, nós já cantamos isso domingo passado. Domingo passado. Hoje é o outro domingo, Na época dos anos 90, dos anos 80, tinha essas músicas que a gente cantava e ficava marcada no nosso coração. Tanto que talvez não precisasse nem de letra para a gente cantar. E a música tem esse poder de nos remeter a alguma situação e nos emociona. Nos emociona. Eu esqueci de trazer meu lenço. Eu confesso que eu chorei algumas vezes ali, me lembrando da época dos anos 90. Eu cantava num quarteto chamado Quarteto Sion. Eu fazia o baixo. E a gente andava pelas igrejas cantando e pregando o evangelho. Foi um tempo muito bom, um tempo em que eu pude reviver hoje, por conta dessa programação que a CIB aqui em Petrópolis proporcionou para mim. Deus, na realidade, na instrumentalidade dos irmãos, proporciona isso para nós. No dia 3 de novembro de 2021, eu preguei aqui numa quarta-feira, em meio à crise chamada Covid-19. Novembro, a gente estava sem poder abraçar, sem poder cumprimentar, apertar a mão, tanto que os álcool gels aí ficam até hoje, na nossa vida. Mas no dia 3 de novembro, a gente não sabia o que ia acontecer em fevereiro, quando a catástrofe aqui em Petrópolis atingiu. E por que eu estou trazendo isso, já que hoje o culto é para trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Então, por que trazer crise? Porque, justamente, se nós conseguimos passar por isso, é sinal que Deus ainda tem muito a realizar na nossa vida e através da nossa vida. Nós passamos por essas crises. Eu ainda estou com a minha casa interditada pela Defesa Civil, ali no Alto da Serra. Estou morando ali atrás do Hotel Quitandinha, ou lugar para fazer frio. Petrópolis, eu pensei que Petrópolis fosse um só frio, Mas não, ali é pior. Ali atrás do Quitandinha é muito frio. O frio entra e sai doendo os ossos. Então, se eu sobrevivi a isso, é sinal que ainda Deus tem muito para realizar na minha vida e através da minha vida. Hoje eu estou pastor ali na primeira igreja batista em Mutuá. E naquele dia, ali em 3 de novembro, quando eu estive aqui, eu preguei no livro de Abacuque, falando sobre a crise que Abacuque estava vivendo, mas eu citei o verso 2 do capítulo 3, que diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E é isso que os irmãos fizeram hoje, Através dos cânticos, os irmãos lembravam de uma época, puderam lembrar de uma época em que vocês trouxeram à memória alguma esperança daquela época que vocês estavam vivendo. Na época que eu estive aqui, eu estava pastoreando interinamente a primeira igreja batista em Morada do Sol, ali em Itaboraí. E por conta de vários problemas e também da crise da Covid, eu pastoreei a igreja até esse ano, onde dei posse ali para o pastor Valdemiro. Mas a lembrança que eu trago na minha memória desse tempo em que eu tive também como pastor interino ali, é que o evangelho foi pregado, independente da situação.
Muito obrigado. Independente da situação que nós estávamos vivendo, o Evangelho de Jesus foi pregado. E durante esses 2 anos, mais ou menos, que eu estive pastor ali, nós conseguimos, mesmo em meio à crise, batizar 6 pessoas. Então, isso tem que trazer esperança. No livro de Atos, lá no finalzinho, diz assim: e prosseguiam pregando a palavra sem nenhum impedimento. E é isso que nós temos que tomar para nós. Independente da situação que hoje nós estamos vivendo, que você e eu vivemos na década de 90, na década de 80, ainda tem um evangelho para ser pregado. Ainda tem um evangelho para ser anunciado. Porque, principalmente hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós temos um mundo que está sem esperança. E nós temos a única esperança. Então, nós temos que anunciar isso. Então, mesmo em meio à crise, a promessa que Jesus dá à sua igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja vai avançar até Jesus Cristo voltar para buscar a igreja vitoriosa. Por enquanto, nós somos a igreja que vai anunciando o evangelho todos os dias. Mas haverá um momento em que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja triunfante. A igreja avançou. A igreja tem avançado. E eu tenho recebido relatos de alguns amigos pastores sobre o crescimento de suas próprias igrejas. E eu estou aqui falando de crescimento orgânico, não de crescimento que a gente sabe que não é um crescimento sadio, mas um crescimento que a gente pode chamar um inchaço do corpo. E a gente sabe que todo corpo que incha é porque está inflamado, é porque está doente. Alguma coisa não está boa. E uma coisa interessante a ser notada é que a causa do crescimento dessa igreja não foi nenhum método mirabolante, mas a pregação simples do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Só isso. Não podemos negar, meus irmãos, que o crescimento da igreja tem sido um dos temas mais discutidos, não só no nosso tempo, mas desde a época de 90. Os pastores que pastoreavam as igrejas naquele tempo, eles queriam ver as igrejas crescendo. Eu participava da igreja ali, Batista, em Porto da Madama, e todo dia tinha conversões. Interessante, né? A gente tinha o culto de manhã, que era um culto doutrinário, e à noite um culto evangelístico. E todo dia havia conversões. Naquela igreja nós chegamos a formar 8 filhas, 8 igrejas, né? E 8 igrejas que foram construídas com patrimônio próprio. Isso é ser batista, né? O irmão Carlos Marcos, hoje de manhã, estava falando sobre a história dos batistas, e essa é uma das preeminências da doutrina e do povo batista. As igrejas têm que ser com patrimônio próprio, né? E talvez aí uma pergunta correta não seria o que eu devo fazer para a minha igreja crescer, mas a pergunta acho que correta seria o que está impedindo a minha igreja de crescer. Então, nesse clima de nostalgia dos anos 90, eu vou te convidar para fazer uma viagem até o 1º século. Mas pensando no seguinte, existem 2 extremos que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, que é a numerolatria, que é a idolatração pelos números. É o crescimento com o fim em si mesmo. E o outro é a numerofobia, o medo de crescimento. O medo de crescimento. O pastor Richard Haverson, que morreu no ano de 1995, pastor norte-americano, ele tem uma máxima que diz o seguinte: no início, a igreja era um grupo de homens centrado no Cristo vivo. Então a igreja chegou à Grécia, e aí se torna uma filosofia. Depois chegou a Roma, e aí vai se tornar uma instituição. Em seguida, chegou a Europa, e aí vai se tornar uma cultura. Depois, a igreja chega à América, e aí se torna um negócio. Se torna um negócio. Então, eu estou te convidando para fazer essa viagem lá no 1º século. Há mais de 2000 anos,
quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho do Senhor pelo mundo inteiro, não existia essa variedade de igrejas que a gente tem. Não existia essa variedade de denominações e não existia essa variedade de seitas, né, que a gente tem visto hoje. Todas com as suas doutrinas e métodos para ganhar discípulos. Era a máxima das igrejas naquele tempo. Muitos estão hoje procurando a igreja certa. Para alguns, simplesmente pode ser aí um lugar onde possam se sentir bem confortáveis. Que não se fala em pecado, não se fala em justificação, não se fala em arrependimento. São igrejas que a gente percebe que têm oferecido os seus produtos para o povo que está lá fora, mas não tem arrependimento. Mas para os mais honestos, como eu e você, e uma grande maioria dos cristãos hoje, a procura sincera é para sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Simplesmente para nós cantarmos os hinos que nos trazem a emoção, que nos relembram algum fato? Não. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel como crente, como aquele que foi alcançado. Então vamos lá? Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 19. Desculpa, Atos capítulo 11. A partir do verso 19. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19 até o verso 26. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite é a seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, se o seu nome hoje tem a alcunha de cristão, é porque ali, na Antioquia, aquele grupo que anunciava as maravilhas de Cristo foram chamados de cristão. Cristão nada mais é do que pequenos cristos. São aquelas miniaturas que às vezes a gente ganha nos souvenirs, né? Então você é a cópia fiel de Cristo. Claro que de uma forma bem menor, né? O fato é, o que aconteceu em Antioquia? Que pode nos trazer à memória aquilo que podemos ter a esperança de que o trabalho do Senhor irá continuar. Depois da morte de Estevão,
Ele foi morto porque pregava o evangelho, né? Os cristãos que ali moravam, ali em Jerusalém, se espalharam pelas regiões ao redor, levando a palavra do Senhor para lugares onde ainda não havia sido pregado. No início, esses discípulos pregavam somente aos judeus. E talvez ainda não entendendo a maravilha do evangelho que é para todos e não para um grupo, né? E é interessante que as cartas do Novo Testamento é muito para tirar esses problemas que existiam na igreja, né? O evangelho de Cristo é para um pequeno grupo, um grupo seleto. Deus não posso conhecer, só algumas pessoas podem, não. E aí, inspirados pelo Espírito Santo, com certeza, alguns começam a pregar entre os gentios. E logo começam a pregar aos não-judeus. A perseguição, meus irmãos, faz com que a igreja se espalhe. E é interessante. Eu não desejo uma perseguição no Brasil. Não mesmo. Eu quero continuar com a minha igreja, eu quero ver a CIB aqui em Petrópolis de portas abertas, né? Mas aqui, nesse tempo, a perseguição se fez necessária. A Igreja Batista em Jerusalém, a primeira... Não era Batista não, né? Ou era? Não sei. Mas, biblicamente, né, a primeira Igreja Batista ali em Jerusalém, só de primeiro foram 3.000 almas, né? Homens, porque crianças e mulheres não se contavam. Depois, uma outra multidão se converteu, acho que foi mais 5.000. Então você tem uma igreja com 8.000 vozes, cantando hinos de adoração ao Senhor. Alguém iria querer sair dali? Sinceramente. Você acha que alguém ia querer sair dali? A gente tem uma passagem na Bíblia que quando os discípulos, os apóstolos veem a transfiguração de Jesus, eles dizem assim: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, o negócio está bom demais. Vamos permanecer aqui. A realidade, meus irmãos, é que às vezes Deus nos aperta para que o evangelho dele possa ser propagado. Nos aperta de forma como correção, ou através de um ensinamento, mas às vezes ele precisa apertar para a gente se espalhar. Ele precisa nos apertar para se espalhar. Então a perseguição faz com que a igreja, aquilo que o vento faz com a semente, espalha e aumenta a colheita. E eles estavam dispersos, e a palavra aqui, dispersos, traduzida, significa aqueles que espalhavam as sementes. O cristão em Jerusalém eram as sementes de Deus. E a perseguição foi usada por Deus para plantar essas sementes em outros solos, a fim de que dessem frutos. Alguns foram espalhados em toda a Judéia e Samaria, enquanto outros foram levados para os campos mais distantes. E nesse caso específico, desses cristãos ali em Antioquia, pela primeira vez chamado de cristãos, né? A gente não vê nenhum nome proeminente aqui. A gente não vê nenhum apóstolo. A gente não vê ninguém, porque não tem nem nome nessa passagem. Mas a gente vê simples discípulos, desconhecidos e não reconhecidos, que estavam fugindo de uma perseguição, mas pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Porque a boa mão do Senhor estava com eles. A boa mão e a poderosa mão estava com aqueles discípulos desconhecidos. Estava também com Pedro, do mesmo jeito, né? Porque no dia do Pentecostes, aquele grande número foi convertido. E eu fico assim, eu não sei se eu posso dizer que a gente poderia ter uma inveja santa, pode ter, inveja nunca é santa. Mas o sermão que o apóstolo Paulo pregou, homileticamente, a gente tem alguns pastores aqui, né? Foi um sermão de 15 minutos, ali em Atos 2. Foi 15 minutos o sermão dele, homileticamente falando.
20 minutos no máximo. Mas esse sermão converte, pelo poder do Espírito Santo, 3.000 almas. A gente está contando só homens, porque naquele tempo não se contavam homens e mulheres. Então, qual é o segredo? Antes de Pedro proferir esse sermão, Jesus falou para eles assim: não saia daí agora não, fiquem aí, até que recaia sobre você o poder do Espírito Santo. Eles passaram 10 dias orando. Pedro prega um sermão, exagerando, 20 minutos. E aí, você tem a conversão de 3.000 almas. Eu queria estar no lugar de Pedro, né? Porque para a gente que prega, para nós que pregamos, para nós que anunciamos a mensagem desse púlpito ou de outro qualquer, de forma sincera, a gente quer ver mudança de vida. Mas claro que o poder do convencimento, o poder da mudança de vida não está em mim, que profiro o sermão. Está no Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Pedro. O poder não estava nas palavras de Pedro, mas estava no Espírito Santo. Então, o que estava acontecendo em Antioquia? Eles estavam pregando o Evangelho. Qual foi o método que eles usaram para que anunciasse a palavra e pudesse alcançar pessoas para o reino de Deus? No verso 19 de que nós lemos, tem essa resposta para nós. Em outra versão, vai dizer o seguinte: se espalhando, anunciando a palavra, ou anunciando o evangelho, em uma outra versão. O que eles estavam fazendo? Eles estavam botando em prática algum método de crescimento de igreja? Não. Eles simplesmente pregavam a palavra. Simplesmente isso. E no verso 20 vai completar: anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. É um fato simples, mas também um fato importante demais para nós ignorarmos. Os que saíram de Jerusalém pregavam somente a palavra, e a palavra tinha um nome: Jesus Cristo. Eles pregavam o evangelho. Eles pregavam o Cristo, que tinha sido anunciado lá em Gênesis 3,15, que havia habitado entre eles, que havia ido morrer na cruz, porque para ter salvação é preciso ter morte. Mas nós e eles não pregavam um Cristo que estava morto, eles estavam pregando um Cristo ressurreto. Ele estava pregando um Cristo vivo, um Cristo que é capaz de vencer a morte para nos dar a garantia de vida eterna. Simplesmente isso. E o apóstolo Paulo vai usar isso quando ele escreve em 1 Coríntios 2, verso 2, que diz assim: nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Mas uma outra pergunta vem à nossa mente. Pregando o evangelho, sem usar nenhum método, simplesmente o evangelho simples, qual foi o resultado da pregação que eles obtiveram? Versos 21 e 24, vai dizer o seguinte: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era bom homem, cheio do Espírito Santo e de muita fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A Bíblia vai nos afirmar que ouvir a palavra de Deus é o suficiente para produzir em mim a fé que me salva. Quando eu reconheço, através da mensagem simples do Evangelho, que eu, por mim mesmo, não consigo me salvar, que eu dependo de Cristo, que morreu na cruz em meu lugar, eu simplesmente aceito a Jesus. Eu tenho a salvação, eu tenho a justificação, tudo isso nesse ato.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele vai dizer assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. E lá no capítulo 10 de Romanos, verso 17, ele vai dizer: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O evangelho tem que ser simples, mas ele não pode ser um evangelho simples e palatável. Na pregação do evangelho tem que dizer que todos nós pecamos e separados, por conta do pecado, nós estamos separados da glória de Deus. A irmã disse que haverá o dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Mas eu tenho que dizer o seguinte: nesse dia, Ele não será mais o Salvador. Apesar de todo joelho se dobrar, Ele será o justo juiz. Até Ele voltar, ou até o último fôlego de vida que a pessoa tem, ela tem que se decidir ao lado de Cristo. Porque naquele dia, quando Ele vier buscar a sua igreja triunfante, se a pessoa não tiver aceitado Jesus, ele vai ficar separado eternamente da glória de Deus. Para que haja conversão, então, não se faz necessário falar simplesmente de milagres ou promessas de bênçãos materiais. As pessoas vão responder com fé à simples pregação da palavra de Cristo. E isso foi o que aconteceu ali em Antioquia. E as pessoas responderam com fé. Elas se converteram ao Senhor. E quando as pessoas de Antioquia ouviram a mensagem do Evangelho, creram e se converteram ao Senhor. Quando nós pregamos o genuíno Evangelho de Jesus, nós temos como resultado a conversão de pessoas a Ele, a Jesus Cristo. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, que eu já li algumas vezes, eu nunca encontrei alguém convertido a outra coisa a não ser o Senhor, se a conversão for genuína. Mas hoje não é isso que nós estamos vendo. O que nós temos visto é que muitos que se chamam pastores, evangelistas, e alguns até, eles querem ser chamados de apóstolos, saem pelas ruas, saem pelas mídias, dando promessas de cura, dando promessas de bênçãos materiais, dando promessa de libertação, de cura, de maldição hereditária. Não é esse o evangelho que nós temos que pregar. E eu tenho certeza que a segunda igreja batista aí em Petrópolis sabe disso. Eu só estou reforçando, eu só estou trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança. Só isso. O que aconteceu então? Pregação do evangelho puro e simples. O resultado disso são pessoas convertidas ao Senhor, e não a coisas, e não a um grupo de homens. Então, para fazer parte da grande família de Deus, é necessário ouvir o evangelho, é necessário ter uma palavra que fale do Senhor, para que nós sejamos convertidos ao Senhor Jesus. Uma igreja genuinamente bíblica, ela tem firmeza no Senhor. Tudo isso foi comprovado porque boas notícias correm rapidamente também. Má notícia corre rápido, mas boas notícias também correm rápido. E eu tenho para mim, isso não é bíblico, isso é uma impressão minha, que a primeira igreja batista ali em Jerusalém quis dar uma verificada para ver o que estava acontecendo lá. O que tinha acontecido para aquele povo estar alvoroçado lá em Antioquia? A irmã lá, Barnabé. Quando Barnabé chega em Antioquia, o que ele vê? Ele vê a graça de Deus no meio daquele povo. Como é possível ver a graça de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11 a 13, vai dizer: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu posso ver a graça de Deus participando de um culto como esse de hoje. Pastor Ageu de Oliveira Pinto, quando ele, de saudosa memória, né? Quando ele gostava muito de orquestra. Então, quando a orquestra tinha a sua apresentação com um coro que a gente cantava lá, que era o chamado coro sinfônico, e era uma maravilha. Na hora que ele pegava a palavra, ele falou assim: eu pude ver a graça de Deus. Ou eu subi, ou o céu desceu. A música tem esse poder para nós. O que Barnabé viu em Antioquia, então, foi pessoas que manifestavam vidas transformadas pela graça de Deus. E a sua resposta era de exortar. Fiquem firmes de coração, permaneçam no Senhor. E o resultado, então, foi a união ao Senhor. Por causa da pregação do Evangelho, por Barnabé e a outros em Antioquia, muita gente se uniu ao Senhor. E aí, não satisfeito, ele vai até Tarso, pega Paulo e passa um ano. Para nós batistas, para mim, ali, nessa passagem, quando Paulo chega e passa um ano ensinando aquele povo, para mim foi a segunda escola dominical que teve. A primeira está lá em Neemias 8. Quando Esdras sobe num banquinho, começa a expor a palavra e os auxiliares começam a explicar. Ali, para mim, é a primeira escola dominical. E aqui, para mim, é a segunda. Paulo e Barnabé chegam ali e ensinavam o povo. Discipulavam o povo para aquele povo fazer outros discípulos. De fato, então, meus irmãos, o resultado de pessoas ouvindo o Evangelho do Senhor e se convertendo ao Senhor e permanecendo no Senhor, sempre será de pessoas unidas ao Senhor e pelo Senhor. Este é o ponto da conversão. Deus fornece para nós paz e reconciliação em Cristo, para que nós possamos ser unidos a Ele para a eternidade. Infelizmente, meus irmãos, o padrão que vemos no mundo religioso hoje é bem diferente daquilo que nós estamos meditando hoje no livro de Atos, né? O que a gente poderia chamar é Atos dos Apóstolos, mas a gente pode chamar de Atos do Espírito Santo. O que nós temos visto hoje são igrejas buscando métodos de crescimento. E aí não importa nem o seu contexto. Você pega um pacote fechado e implanta. Claro que não vai dar certo. Você tem um contexto, você tem pessoas diferentes. Então, não é simplesmente você buscar um método e aplicar esse método que você vai ter crescimento. Se não houver a pregação genuína, do genuíno evangelho, com sinceridade, falando a verdade, existe céu e inferno, existe pecado, todos nós pecamos. Se não houver essa palavra, não haverá uma verdadeira conversão. E eu às vezes fico preocupado, porque tem igrejas que estão cheias de pessoas vazias de coração. Tem um caso de um amigo, ele nem crente é, mas a filha dele, crente, chamou ele para ir numa igreja. Eu não vou dizer o nome para não ser antiético. Os dois chegaram, não tinha iluminação, só lá no palco tinha iluminação. Nada contra, desde que tenha a palavra. Só que, quando começou o culto, o dirigente falou assim: aqui você pode tudo. Pecado está lá fora, aqui você pode tudo. Não pode. Não pode tudo. Nós temos balizas para poder
ditar o nosso caminho. E é interessante, porque o caminho, ele continua estreito. O caminho que leva ao céu continua estreito. A porta continua estreita. Não houve reforma no caminho. Não houve reforma na porta. Não se alargou nada. E o verdadeiro evangelho fala disso. E eu costumo dizer também que quando você se converte, pode ser até que a sua vida fique pior do que estava. Porque aí Deus vai começar a te ensinar. Estava evangelizando a menina que faz limpeza lá na casa pastoral, lá embaixo. E aí ela estava reclamando que estava sofrendo muito. Isso era por conta da religião dela, que ela era espírita. E aí eu falei para ela, você acha que sofrimento é só para quem deixou a religião dos espíritas? Então senta aí que eu vou te contar a minha vida. Aí contei. Eu perdi carro, minha casa está interditada, e outros problemas. O sofrimento é para todos nós. As crises chegam para todos nós. A grande questão não são as crises, mas quem está conosco nas crises que nós com certeza iremos passar. E para isso, eu tenho que pregar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não promete um evangelho tabajara. Venha que seus problemas serão solucionados. Não é por aí não. Mas Cristo estará contigo, cumprindo a promessa que ele faz lá em Mateus 28, no último versículo, dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ali em Antioquia se pregou a palavra, e como resultado foi uma igreja que estava ativamente ensinando aos outros. E como resultado final, nós vemos que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles estavam imitando a Cristo. Sendo pessoas que ouviram a palavra do Senhor Jesus, se converteram ao Senhor Jesus, permaneceram no Senhor Jesus e se uniram ao Senhor Jesus, faz perfeito sentido então de ser chamado de cristão. Porque estes não conheceram nenhuma outra pregação humana, para que fossem chamados por outros nomes que não fosse o nome de cristão. Porque aqueles seguiram e serviram a Cristo. Trazendo para os nossos dias, seria possível ter uma igreja igual a de Antioquia? Eu acho que não. Como eu falei, o contexto é outro. Nós não estamos em Antioquia, nós estamos em Petrópolis. Então, ter uma igreja como Antioquia, não. Mas é bem possível ser uma igreja como em Antioquia. Como conseguiremos isso? A resposta é simples. Mantendo os princípios que a igreja de Antioquia manteve. Pregação do evangelho puro e simples. Vamos deixar de procurar ventos de doutrinas humanas. Vamos procurar, em vez disso, o Senhor, através da palavra dele, para que nós possamos anunciar com autoridade. Porque não adianta eu ter um discurso bonito se eu não vivo o que eu prego. Para eu falar com autoridade, eu tenho que viver aquilo que eu estou pregando. Crises virão. E talvez um desses cânticos tenha trazido à sua memória algum momento ruim que você viveu na sua vida e que Cristo estendeu a mão dele para poder te levantar. Crises virão, mas que venham. Porque nós, como eu falei no início, nós não fomos resgatados das trevas simplesmente para fazer parte de uma grande família e ficar por isso mesmo. Não, nós temos que continuar levando o estandarte do evangelho, o estandarte da igreja, o tempo que Deus determinar. Eu costumo brincar na minha igreja que eu quero viver até 150 anos, mas não
150 anos de qualquer jeito. Não, eu quero continuar pregando o evangelho. Eu estou tentando ver com Deus aí, ver se eu não consigo nem no meu sepultamento, mas está difícil. Ele falou que pelo menos no meu sepultamento eu tenho que ir. Mas nós temos, enquanto nós estivermos fôlego de vida, nós fomos resgatados das trevas, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para que nós possamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então traga à sua memória aquilo que Deus tem feito na sua vida, para que a partir disso você possa ter autoridade para pregar o verdadeiro e genuíno evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que salva, o evangelho que traz esperança. E nós não estamos pregando um Cristo que morreu lá no primeiro século, não. Nós estamos pregando um Cristo que vive. Vive e reina para todo sempre. Que nós possamos levar as pessoas a confiar em Cristo. E muitas das vezes nós vamos levar as pessoas a confiar em Cristo sem falar nenhuma palavra. Simplesmente com a nossa vida. Mas para isso nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Esse deve ser o grande estandarte da igreja, a noiva de Cristo, enquanto nós esperamos o dia em que Ele virá nos buscar. Muitas das vezes nós estamos buscando métodos para o crescimento da igreja, mas o método de Deus para o crescimento da igreja é sempre você, é sempre eu. Ele quer te usar. Ele quer que você fale com a sua vida que Jesus Cristo é a única esperança. A Bíblia que o mundo lê é a sua vida. Deus não tem tantas regras. Deus tem um método, e o método de Deus é você. Que você possa ser fiel à pregação da palavra. Que você possa, trazendo à memória aquilo que Deus tem feito na sua vida, ser testemunha dessa mudança de vida. Vamos cantar o hino 456? Eu vou te convidar para ficar de pé. Depois do hino 456, nós vamos orar. O estandarte desta igreja, levantemos com temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados dessa igreja de Jesus. Todos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graças
Senhor, ser então um instrumento de salvar o pecador. Até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Irmãos, resolutos a avançar, trabalhando com Jesus, te levantar, espalhando a sua luz. Trabalhar enquanto é dia. A noite pode vir quando não poderemos mais trabalhar. Que essa igreja possa continuar sendo esse porta-voz do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tu teve misericórdia de nós e falou, nosso Deus, a cada coração, e nós te rogamos que cada coração aqui possa ser uma terra fértil, que a tua palavra que foi plantada pelo próprio Espírito Santo possa frutificar, possa render, nosso Deus, frutos, e que muitas vidas possam ser alcançadas através dessas vidas aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que está conosco aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos assiste pela internet. Que o coração daquelas pessoas que ainda não têm o seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador possa ser tocado hoje, porque nós cremos no poder da tua palavra. Somos pecadores, por nós mesmos nós não conseguimos nos salvar, mas nós cremos pela fé que Jesus Cristo, teu Filho, veio ao mundo e morreu por nós, falando, nosso Deus, aos nossos corações, ainda hoje, com o exemplo que Ele nos deixou. Que nós possamos ser discípulos para fazer outros discípulos, para poder anunciar a tua palavra. Essa é a oração que fazemos no doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.